Boa tarde. Bom, estamos começando mais uma roda de conversa. Aliás, é a terceira roda de conversa, a última deste ano, né? O ano já voou. Enfim, essa roda de conversa em virtude da exposição que está acontecendo aqui na Biblioteca Central do Gragoatá. E quem está aqui e não viu a exposição, é a exposição Niterói Ex-Libris, que está ali no cantinho, tá? Então vai lá prestigiar, deixa lá o seu nominho, tá? E hoje nós vamos ter uma roda de conversa sobre Ex-Libris. Então, o Ex-Libris, a biblioteca e o bibliotecário. Identificar, organizar e significar. E quem está aqui? É o Carlos Henrique Juvencio. Ele é bibliotecário e professor da Universidade Federal Fluminense e líder do grupo de pesquisa Sociedade, Memória e Poder. E líder, né, do grupo de pesquisa também, né? Ele vai falar nessa roda de conversa, que vai buscar discutir o papel do bibliotecário ao lidar com ex-libris no seu exercício profissional e sua relevância para os estudos bibliológicos e bibliográficos, além do desafio técnico que representa frente à descrição do acervo e a necessidade de busca e recuperação da informação. Então, vou passar a palavra para o nosso convidado. Tá? Boa tarde. Muito obrigada por você ter aceitado o convite. Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês. Poder falar um pouco mais sobre ex-libris, sobre marcas provenientes. A gente tem se debruçado sobre esse campo há alguns anos, né? Estudando, tentando compreender um pouco melhor sobre isso. E está em casa, né? A BCG é quintal de casa agora. É nosso novo prédio aqui atrás, a gente está no quintal de casa, literalmente. Então é sempre bom estar aqui na universidade. Acho que essa sua iniciativa de trazer discussões para a universidade também é muito valiosa, porque aproxima o público, acho que não fica aquela coisa isolada, dá oportunidade dos alunos que estarem aqui. Eventos presenciais, né? Exatamente, que a gente ficou 3 anos sem ter, agora a gente pode voltar e é sempre bom retomar todo esse contato com as pessoas, ter oportunidade de falar para diferentes culturas, é verdade. Em diferentes espaços. Esse ano a gente já se encontrou no Bloco H, no Bloco O, agora a gente se encontra aqui, então vamos nos encontrando pela UF e pelo Rio de Janeiro, essa é a verdade. E a fala de hoje, né, a conversa, na verdade, de hoje, vai sobre, obviamente, o meu lugar comum, que é o lugar de bibliotecário. Eu sou bibliotecário formado, já vai fazer 15 anos. Em 2008, eu finalizei com de biblioteconomia na Unirio. Todo mundo acha que eu terminei em Brasília, mas não, eu terminei na Unirio, depois que eu fui em Brasília, fiz mestrado e doutorado lá. Mas só queria da Unirio, né? Então, na verdade, só atravessei a ponte quando voltei para cá. E desde a graduação eu tenho pensado não só sobre as marcas de proveniência, mas em fazer bibliotecário, fazer biblioteconômico e vários aspectos desse fazer, até nos acervos que eu trabalhei. Eu sempre trabalhei com acervo especial. Eu trabalhei primeiro com manuscritos, depois eu fui trabalhar com música, com acervo sonoro da difusão de música com LPs, e por fim, não é especial, mas geralmente é um acervo único para os periódicos, a missão de hemeroteca, tudo isso vai trazendo reflexões. E eu fui lembrando hoje ao longo do dia da minha experiência, por exemplo, com os discos. Os discos são um dos materiais informativos que mais vão ter marcas de proveniência. Foi onde eu localizei muita coisa, porque basicamente as pessoas assinam nos discos, colocam o seu ex-dono, né? E elas vão inserindo várias marcas de propriedade ali, como dedicatórias, observações, e até mesmo eu fico pensando se os ex-libris não estão presentes. Eu lembro que eu devo ter visto no 2, se eu não me engano, do Ernesto Nazaré, fixado em coleção de discos, se eu não me engano, se não estiver enganado, foi isso, o Ernesto Nazaré colocou em coleções de LPs. Então, pensar justamente essa marca de propriedade, essa marca de uma coleção, né? E o desafio que é, no momento do tratamento técnico. A biblioteconomia, durante muito tempo, lidou com uma noção de exemplar.
exemplar como se fosse uma única coisa, né? Aquela noção de exemplar é que é tudo igualzinho. Mas com o tempo a gente tem ganhado autonomia e entendido que, mesmo dentro da noção de exemplares, a gente tem um circuito de vida dos itens. Vamos falar do livro especificamente. O livro tem um circuito de vida, ele passa por diferentes caminhos ao longo da vida dele. E vão sendo infligidas marcas nele, de leitura, de uso, de propriedade, de posse, enfim. Várias marcas que vão modificar o curso e a história dele e fazê-lo diferente dos outros exemplares. Então, apesar de uma noção biblioteconômica de que há exemplares, os exemplares são únicos. Eles são únicos porque, na verdade, eles têm toda uma trajetória de vida, realmente. Então, todo esse percurso, quando chega na biblioteca, há um desafio. Porque o primeiro se a gente tratar tudo como exemplar, como que a gente vai diferenciar uma obra da outra? Estou falando de dizer se é exemplar 1, 2, 3, mas sim entender que há particularidades em cada um deles. Falar da importância disso para o usuário e para o pesquisador. Saber dessa diferenciação de tudo isso. E também para o bibliotecário, como uma forma de valorar o seu acervo. Porque uma coisa é um exemplar limpo, sem nada. Outra é a marca de leitura. As marcas de leitura, as marcas de propriedade, vão ganhando valor, inclusive monetário. As obras, a gente, nos estudos sobre colecionismo, por exemplo, você vê que uma obra autógrafa, ou com os livros, ou com esse dono, com autógrafos, personalidades, elas valem muito mais do que uma obra que não tem nenhuma marca. E como que a biblioteca pode fazer isso e lidar com isso? A gente ficou muito tempo órfão, sem saber muito bem. Os manuais antigos não tratavam disso. Não é claro. Falavam, não, é tudo igualzinho. Só que os novos estão dizendo, olha, o conceito de unicidade tão caro, a arquivologia, vai tomando conta da biblioteconomia também, justamente por conta dessa noção de que, mesmo numa série de exemplares, os percursos diferentes de vida daqueles volumes vão trazer aspectos interessantes para ele que precisam ser representados. Então começa-se a trabalhar com uma nova perspectiva da biblioteconomia do exemplar único. É um exemplar, mas ele é único no sentido de que tem outras cópias na biblioteca, mas ele tem marcas únicas, leituras únicas, e isso vai angariando valor. Pensando no colecionismo, que é também um ramo de estudo meu, a biblioteca é uma colecionadora. Portanto, daí, a biblioteca ela coleciona coleções e coleciona livros. O colecionador ele tem a característica de marcar as suas coleções. Ele tem uma linha de raciocínio, uma linha de construção. Qual a linha de construção de uma biblioteca sendo colecionador? São institucional, os seus objetivos, as suas metas, enfim, o tipo de biblioteca. Mas, ao mesmo tempo, ela também vai infringir marcas. Ela vai ter carinho, ela vai ter catalogação, ela vai ter um monte de marcas que ela infringe ao livro, mesmo que ele já tenha. Então, se ele vem por doação, ele vai ganhar novas marcas, porque a biblioteca está sendo colecionando. Então, são coleções de coleções. A biblioteca coleciona coleções. Isso é muito curioso. E é necessário a gente estar atento a isso, sobretudo numa biblioteca universitária, que é considerada também responsável por zelo pelo patrimônio bibliográfico da instituição, ou seja, os professores produzem, doam das obras. A gente tem que pensar que também vão doar suas bibliotecas particulares. Isso acontece muito. A cara de desespero do Thiago ali não me deixa mentir que acontece demais isso. Isso acontece, imagina você no museu também, os contatos, as coleções que chegavam lá inteiras, assim, olha, tá aí e... Toma que o filho é seu. Exatamente. Olha, eu sou um colecionador de artes, colecionei livros, então toma aqui, olha. Não, faleceu, faleceu. Meu avô, e por aí, não sei o que eu faço. E vai. E vai. E chega na biblioteca, aí você vira e fala, ótimo, recebi,
Não vamos entrar nos pormenores, se é útil, né? Enfim, isso é outra história, mas recebeu a doação. E agora, o que eu faço? E aí eu acho que entra um grande gap, sobretudo quem pesquisa marcas de proveniência. Como representá-las nas bases de dados? Como torná-las recuperáveis? Para que um pesquisador chegue... Que não se perca ali, exatamente. Né? Para que não se perca, até porque, né, a gente sabe que as marcas de propriedade são usadas. Mas livres, se não for em carimbo, for uma fixação folha colada, ele pode ser arrancado, pode ser furtado. Às vezes não tem até um ex-libris. Exatamente, às vezes não tem um ex-libris, não tem identificação. Não tem, exatamente, não tem identificação. Então, a grande vantagem é que hoje a gente tem um sistema digital. Então você não precisa mais ter a proximidade dos itens, fechar uma sala e nomear como professor fulano de tal, ou sala, departamento tal. Não, você forja isso criando uma coleção fictícia e linkando isso num campo de coleção, num outro subsérie, enfim, no tratamento. Mas as marcas de propriedade, ex-libris, por exemplo, que é uma marca importantíssima de propriedade, há colecionadores, há um valor, tanto simbólico quanto monetário, é um campo de estudo, inclusive iconológico, iconográfico. Os tipos de ex-libris também são diferentes, eles são importantes serem conhecidos. Como então fazer para que isso transpareça? Não sendo, e aí vem grande ressalva, uma biblioteca histórica, patrimonialista, como fazer isso? E a resposta é que não é uma resposta, na verdade, a gente vai ter que conversar e realmente chamar atenção para isso. Entender que os sistemas precisam representar também essa complexidade, essa multiplicidade do exemplar único. Porque é muito curioso, quando a gente fala em exemplar, a gente está falando de cópias, mas ele ser único evoca o seu caráter de singularidade. Então, o exemplar que tem um ex-libris, e a gente que tem nossas bibliotecas está fazendo isso, pode ser que no futuro, daqui a 100 anos, nossa biblioteca vai parar em outra biblioteca, em outra instituição. E como diferenciar das outras obras? Pelo ex-libris, pelo ex-dom, pelas marcas de leitura, mas dedicatórias. E o usuário normal, assim, o usuário que vai à biblioteca, ele quer, o assunto que interessa a ele é o conteúdo do livro. Aí realmente, não importa o exemplar. Mas o usuário que não pesquisa isso, pesquisa a marca de leitura, a marca de proveniência, como que ele é atendido numa biblioteca? Se ela não for histórica, patrimonialista, etc. Como que ela vai? Eu queria que você explicasse um pouco aqui para as pessoas, né, o que é marca de leitura, claro, né, para as pessoas entenderem. Você está falando ex-nomo. É verdade. Para a gente está muito, isso, é verdade. Claro, mas para muita gente que está assistindo, ou está assistindo aqui, então, para entender, eu queria que você explicasse um pouquinho. Sim, as marcas de leitura são literalmente as anotações que a gente faz. Um livro sublinhar, fazer comentários, que é chamar de marginalia, você pode até mesmo colocar outros trechos de livro, você copia, faz relação com outras obras. São realmente as marcas que a gente vai colocando no livro conforme a gente usa. E tem gente que é contra, eu sou super a favor, eu acho que eu já falei com você. Aliás, aquele livro ali, o ex-libris da capinha roxa, está cheio de marcas lindas. Pois é. Cheio de anotação. E por que eu sou a favor? Eu tenho uma lógica muito grande. O meu corpo é cheio de tatuagens. E eu acho que se eu coloco no meu corpo marcas que me diferenciam do outro, o livro merece ser tatuado. Não que minhas impressões sejam dignas do livro, mas assim, eu estou deixando alguma impressão ali sobre aquele conteúdo. Eu brinco com o autor, eu puxo, falo, isso tem que estar falando besteira. Mas isso no futuro vai revelar o que você estava pensando. Né? Exato. Eu puxo às vezes machista, eurocêntrico, vou colocando essas coisas. Comentários. Então as marcas de leitura são isso. O ex-dono é muito bacana porque todo mundo faz ex-dono. Literalmente escrever o seu nome no livro. Quer dizer, este livro pertence a fulano. Escreve o seu nome. Somente isso. Somente isso. Assim. Então ele está dizendo este livro pertence a fulano de tal.
Só que o Xdom também é muito curioso, porque às vezes você compra livro de um sebo, ele está com o nome do antigo dono, e você coloca o seu nome, e aí você vê uma série de donos pelas mãos que aquele livro passou. E o Xlibris, a Alice tinha perguntado o que era Xlibris. O Xlibris é uma marca, é um símbolo que você cria para te representar e dizer que aquele livro é seu, ou que aquele item é seu. Ele pode ser, por exemplo, um carimbo, ele pode ser... boa ideia. Pode ser uma etiquetinha que você cola no livro. Esse aqui é um bom exemplo, né? Isso. Aqui, ó. Você pode fazer seu Xlibris, se você quiser, você pode desenhar, tem gente que desenha. Aqui tem vários exemplos, né? Vários tipos também, porque são técnicas de gravura. Tem tamanhos diferentes também. Esse é do Luiz Felipe. Então esse aqui é um Xlibris. Vou te mostrar aqui. Esse livro tem. Não. Esse aqui? Esse aqui. Aqui, ó. Esse também, aqui, ó. Esse aqui tem o livro, né? E o dono desse livro era o Quirino Camfuri, né? Que por acaso morou aqui em Niterói, um artista. Então, esse livro pertenceu a ele. Então, tem um Xlibris que foi feito por ele também. Tá? Então, o Xlibris normalmente colado aqui e pode ser em carimbo também. Engraçado descobrir aqui nessa palestra que eu já fazia isso sem saber o nome, né? Meus livros são carimbados e tem, como é que é o X? O Xdom. Dono, não é? Sim. E o Libris também. Tem carimbo com marcos no livro. Não tenho esse de colache, é muito interessante. Tem um Xlibris aqui, que esse aqui é o meu, da Caçador de Xlibris. Tá? Que é um carimbo. Que é um carimbo. É esse em carimbo. Porque eu fui presenteada com a imagem, né? Durante até uma live, foi pelo Gerson Witt, foi desenhado por ele. E eu fiz um carimbo, né? A partir da imagem eu fiz um carimbo e acabei colocando aqui, né? Então esse livro pertence a mim. Então, um dia quando eu me for, quem olhar para esse livro, esse livro pertence à América. Eu tenho que fazer um carimbo novo para mim. Isso aí. Não, e é interessante porque justamente essa função do Xlibris, do Xdom, é realmente repercutir o dono para a eternidade. Isso. Porque as nossas coleções de livros, inclusive, elas vão durar mais do que a gente. A gente espera, né? Que a gente luta ou que vai para para uma isso. biblioteca. Exatamente. Que ela se perpetue. Então ela acaba trazendo essas particularidades. Então muita gente faz, como você disse, e não sabe os nomes, mas existe. E não só tem um nome, como há um campo de estudo muito vasto sobre isso, porque os estudos de iconologia, iconografia, dos símbolos, vão até trazer significado para aquilo. O que a pessoa quis representar? Um dos Xlibris mais famosos, justamente, aqui, uma imagem de Niterói, é do Barão do Rio Branco. Né? Sim, o primeiro colecionador de Xlibris, né, que por acaso está na exposição também, a Niterói e os Xlibris, é a imagem da Pedra de Itapú. Tá? Então é bem representativo, bonito. Pois é. Eu esqueci de dizer para você, mas vai ficar um compromisso de a gente entregar depois. O meu Xlibris, ele é um Xlibris de casal. Xlibris conjugal. Exatamente, conjugal. Amanhã vai sair também na Caçador de Xlibris falando sobre Xlibris conjugal. Exatamente. De casal. Então, você tem uma biblioteca em conjunto com ela e eles colocam esse Xlibris. Agora eu quero fazer isso. E para quem me conhece, eu tenho um monte de gato, né? Então é um gato, 2 gatos com pilhas de livros. Então tem toda uma significação e uma história por trás daquilo dali. Então, quando você constrói esse símbolo, você está construindo uma história. Justamente uma história por trás daquilo dali. E é muito curioso, só uma parte, a gente está brincando, né? Porque a gente juntou as bibliotecas, aí a gente fala assim,
se a gente se separa? Aí o acordo é o seguinte, quem pedir divórcio perde a biblioteca. Tá justo, tá justo. Aí muita gente que a gente conta essa história fala assim, pacto da vida eterna, né? Assim, ninguém vai Pelo querer menos abrir nos mão livros, dos pelo livros, menos sabe? nos livros. E é curioso. Não, e pode acontecer o seguinte, digamos, ele separa, né? Digamos que esse livro venha para ele, mas está com o ex-livro do casal. Aí ele, vou criar um ex-livro só para mim. Aí ele tem o do casal e o dele, separadamente. Também pode acontecer ter 3 ex-livros. Né? E do mesmo proprietário. Do mesmo só proprietário. Mudou, as imagens modificam, às vezes você cria um ex-libris, depois de um tempo você fala, não me representa mais, muda. E é da dinâmica, até mesmo das obras. Quando a gente fala em marca de leitura, se a gente leu a obra mais de uma vez, a gente impõe marcas dela em diferentes momentos da nossa vida e em diferentes contextos. Logo, as leituras são divergentes, às vezes você debate com você mesmo e diz o que eu devia aqui para escrever isso, não tem nada a ver. Ou, nossa, esse daqui eu fui um gênio e eu não entendo por que eu escrevi isso, mas você vai discutindo com você, com o autor. Então, olha como você está discutindo ali com o passado seu, com o passado do autor, vai debatendo com as marcas dele. E o ex-libris vai ser uma marca dessa trajetória. Como o ex-dono, que a gente vai colocando nome, é o que a gente vai chamar um grande campo de marcas de proveniência, que são essas várias marcas que aparecem no livro e que servem para contar a história dele. Contar a história dele ao longo de séculos, séculos. Porque não é só pelo que está escrito, mas foi com tinta ferrogálica que escreveram aqui, foi com caneta esferográfica, e você vai vendo os diferentes momentos que aquilo foi colocado ali. Existem obras, estudos sobre obras, em que se edita apenas obras sobre a marginália, que é essa anotação, que pessoas colocaram sobre obras. Então, assim, comentário da obra a partir dessas marcas descritas. E o Jackson diz justamente sobre esse conteúdo que se traz sobre essa marca de propriedade. E por isso que eu coloquei, quando a Ana me convidou, o desafio era assim, o que eu posso falar de novo? Tem muita coisa? Não no sentido tradicional, mas ao olhar para a biblioteca, a gente começa a enxergar desafios. O tratamento técnico, É o grande desafio de todo bibliotecário. Porque o tratamento técnico precisa transparecer esses detalhes. E aí, quando eu falo isso, eu tento explicar o que é uma biblioteca histórica, uma biblioteca patrimonialista. Uma biblioteca, geralmente, de obras raras, ou biblioteca que tem uma outra visão do livro. Então, ela vai ter realmente uma catalogação voltada para descrever nas suas minúcias. Mas uma biblioteca universitária, a função é outra, é dar acesso. Mas ela também tem responsabilidade de dizer que o seu acervo tem isso, tem aquilo outro. Claro, não estou ignorando a falta de pessoal, não estou ignorando nada disso. Eu sei que há também muitos contextos diferentes em diversas instituições, mas o grande desafio é justamente como tratar esta obra que há essa marca para que o pesquisador deste tipo específico de marca como ex-libris, ex-dono, possa conhecê-los. Porque eu acho que é um campo de estudo que a gente está arranhando ainda a superfície de toda coisa para descobrir nas bibliotecas, justamente pela falta de oportunidade de conhecer. Porque como você conhece isso? Ou você vai pegando livro a livro e folheando, ou você vai ter que ter um indicativo no registro catalográfico, na descrição catalográfica dela, de que aquilo dali funcionaria. Então, quando você pensa nesse registro bibliográfico, na catalogação, na descrição do item, é imaginar que você possa descrever isso e tornar recuperável. E não precisa nem ser muito, no primeiro momento. Contém ex-libris, já é uma nota muito interessante, já vai dizer muito. Contém ex-dono, você nem precisa dizer ainda, mas se já tiver com o livro na mão, tiver tempo, colocar de quem, se tiver identificado,
já vai ajudar. Mas é um grande desafio mesmo, é colocar aonde, né, esse tipo de Exatamente. informação. Tem que ser Em um que campo campo? recuperável. Isso. E Notas, criar um campo específico, esse é o grande questão. O Fabiano Cataldo, né, na época, quando eu estava começando com essa questão do ex-libris, e estava ainda trabalhando lá no Museu de Belas Artes, ele falou assim, coloca em algum campo. Isso. Falei, vou colocar em notas. Exato. Né, para aparecer. Exatamente. Tinha que identificar de alguma maneira, né, tornar-se recuperável. Mas é um grande desafio, porque não existe um campo específico, né, Exatamente. para fazer essa descrição. Geralmente é notas. Aí, a grande desculpa vai ser assim, mas notas não é recuperável. Só que você está lidando com um sistema informático. É recuperável o que você disser que vai ser recuperável. Isso é básico de programação. Eu não sou programador, mas a gente se mexe lá no trabalho desde que a gente tem que dizer. Mas assim, se eu disser, eu quero que recupere por data, por título, por autor, por notas, o sistema vai recuperar por notas. E todos os sistemas são passíveis disso. Desde que tenha uma pessoa preparada para fazer esse tipo de trabalho, obviamente um programador, para recuperar por notas. Mas também tem a questão também de padronização também, né? Sim. Como a gente vai descrever, fazer essa descrição. E esse também é a questão mais... que requer até saber identificar. Porque não existe no manual, não existe numa regra. Até hoje não, você sabe. Não sei se você sabe. Não. Sabe Olha, informar. Eu também não sei, mas assim, confesso que não é minha área de estudos a descrição, realmente. Pode ser que tenha. Pode ser, mas é um desafio a padronização em si. Por quê? No primeiro momento eu penso, contém esse livro, já é um dado interessante. Mas qual é o tipo? De quem? E às vezes até para entender, porque o que eu vejo também no Instagram, né, os meus seguidores, eles têm muitos bibliotecários. Aí os bibliotecários me perguntam assim, manda uma foto, mas isso aqui é ex-libris. Pois é. Como eu vou falar, como eu vou afirmar uma imagem que eu não tenho certeza se é? Exatamente. É Eu verdade. chego a perguntar para meus colegas, mas muitas das vezes não consegue se identificar, afirmar mesmo que é um ex-libris. Então, fica essa questão aí, como é que eu vou fazer para descrever a nota? Exatamente, a nota. Deixa com a informação. Pelo menos o Context Livre já é uma grande vitória. Porque ele já vai trazer, e isso chama. Aí você vê que aquele volume está grande, você chama um especialista. Especialista Luiz Felipe. Especialista Luiz Felipe. Fala, Luiz Felipe. Então, basta ser reflexivo. Você pode dar uma olhada. O Luiz Felipe pode chegar e falar, olha, esse daqui não é. Esse daqui você pode tirar, não é, mas esses daqui são, olha, tem isso. E você vai trazendo pessoas para conhecer esse acervo, pesquisar esse acervo. Porque a função de uma acervo é ser pesquisada. Seu conteúdo, mas em sua materialidade também. O conteúdo da obra é importante, mas esses aspectos materiais infringidos também. A obra, eu falo infringidos não no sentido pejorativo, mas porque a gente colocou lá. O tal do elementos extrínsecos. Isso, os elementos extrínsecos da obra que você coloca ali são importantes para pesquisadores de outras áreas. O pessoal das letras adora quando tem uma marca dizendo que tem marca de leitura. E ainda mais se for alguém muito famoso, né? Da mesma forma que tem gente que adora ir a cedo e pegar livros com marca de leitura porque já vai adiantando o trabalho. Ou você conversa com aquela outra pessoa. Mas eu acho que essa identificação básica já é o primeiro passo para atrair gente e você ter uma visão melhor do seu acervo. De poder até mesmo identificar o que passou batido. Então, às vezes, você tem uma coleção que, por algum acaso do destino, não foi registrada no relatório, não foi feito nada, e depois você acaba descobrindo que tem um conjunto de ex-libris idênticos, e aí você vai lá. Isso aqui, então, foi de alguém que entrou com doação, em algum momento não foi registrado. Então, você também recupera parte da escola institucional. Pensando que um elemento muito importante de memória institucional são os relatórios. Claro,
novamente, falando de um mundo ideal, das intenções, etc. Pessoal, os relatórios são muito importantes para você recuperar e contar a história do seu acerto. Então, eliminações, operações, recebidas, até mesmo de quem, quando, porque deveria constar nos relatórios. Só que a gente virou inimigo dos relatórios, a gente não quer relatar as coisas. Muito importante. Eu, por exemplo, Uma memória, né? nossa, minhas pesquisas todas foram feitas em relatórios, porque é a memória institucional. Da mesma forma que conhecer o ex-libris, o ex-dom, vai te ajudar a compreender melhor a instituição que você está, mesmo sendo uma biblioteca universitária, como nós estamos, uma biblioteca escolar, uma biblioteca institucional, uma biblioteca empresarial especializada. Você vai ver ali traços da construção do acervo. E construir um acervo não é algo fácil, porque requer uma linha de atuação. E uma linha de atuação que, por vezes, é atravessada por outras vontades políticas, sociais, etc. Que vão, como a gente comentou ainda agora, vai chegar a doação e você vai ter que se virar com ela. E identificar esses elementos também é uma forma de atrair um olhar melhor para o acervo. Dizer, olha, a gente tem esses livros aqui de pessoas de renome, como Barão do Branco, como Luiz Felipe. Aí você vai construir uma ideia também de que aquele acervo, além do seu conteúdo de valor, ele tem esses elementos estéticos totalmente valorizados, que são recuperáveis de forma a contar uma história, uma trajetória. Eu sempre gosto de tentar recuperar a história de um livro, dos livros que eu tenho. A gente sempre lembra quem teve da gente, quando comprou, etc. E boa parte dessa história está representada nesses símbolos. Sim. Nesses símbolos que estão lá. E a gente estava falando ainda agora de como é difícil às vezes identificar o ex-libris, porque por vezes a editora coloca um símbolo que se confunde com Às vezes ex-libris. você fala símbolo, mas também tem casos assim, que uma live que eu tive com a Magna, lá no Museu de Astronomia, ela estava na época, ela falou de um livro que ela encontrou, né, que tinha um lápis. E ela não entendeu por que aquele livro tinha aquele lápis. E o que eles fizeram? Eles tiraram, né, o livro, colocaram o lápis, colocaram no saquinho, identificaram onde foi encontrado, porque aquilo tem uma memória, uma relação. Né? Já não é uma etiqueta, não é um carimbo, é um outro elemento. Né? Também tem isso. Tem os cartõezinhos também, né? Calendários, santinhos, foto. Dinheiro. Eu vi esses dias um monte de gente achando dinheiro dentro dos livros. Moeda, folha, rosa, flor, né? Flor, exatamente. Né? Então, tudo isso é memória. Agora, o que eu vejo também, que às vezes acontece ali, bibliotecas que são dispersas, né? Morreu um parente e aquela biblioteca vai se desfazer. Tem livros que têm informações. Exatamente. Né? Então, isso tudo deve ser. Eu só gostaria de comentar que eu trabalho aqui na biblioteca e eu de vez em quando faço higienização. Eu já fiz a higienização de uma coleção da Eulália, tá ali atrás, e eu achei assim fotos, achei eu até recorte de jornal, achei um monte de coisa. E assim, eu higienizava o livro e eu deixava no mesmo lugar. Tinha gente que pegava, na hora de higienizar ou fazer alguma coisa assim, que pegava essas coisas e jogava fora. Não, até na hora da dispersão mesmo, até na hora da mudança, acontece essa dispersão. E como é que você vê isso, essa questão da dispersão, da doação? Eu vou até citar uma doação, uma dispersão da... Até a Laura conhece, Mário Barato, de arte. Sim. Né? Quando ele faleceu, a esposa faleceu, os filhos faleceram, só ficou uma filha. E essa filha vai se desfazer de toda a sua coleção. Uma parte foi lá para a biblioteca da Eva, né, na UFRJ. Aí eu, né, como eu sei que não tem ex-libris,
pelo amor de Deus, coloca, faz um ex-libris, tira uma marca para já identificar minimamente o que é que vai se perder. Sim. Se não for nenhuma marca, vai se perder. Essa que é a grande preocupação de pô, ele é um grande genealógico, né? Então, para não se perder, isso só foi uma parte. Então, isso vai ser assim como aconteceu aqui no Concurrido. Porque tem uma parte na biblioteca do Museu Nacional de Belas Artes, mínima 200 livros, são muito poucos, 200, 300 livros. E eu descobri por acaso, olhando no Instagram do Museu de Arte do Rio, né, o ex-livro do Quinto Fleury. Eu falei, nossa, estou em livros, né? Eu fui lá verificar e tinha, né, livros. Quer dizer, outra parte já foi doada para lá. E eu já sei de uma outra parte que está com outra pessoa. Então, pelos ex-livros eu estou conseguindo mapear. Né? Eu fiquei sabendo de outra dispersão, mas essa é muito, nem você fala de formas, mas também assim, que a família está dispersando em várias instituições, assim, e do pior modo possível. Tipo, escolha o que você quer, deixa que eu vou oferecer para a próxima. Vai fazendo uma fila de instituições que desejam, assim. Mesmo uma pessoa importante, eu não fizeram isso. Mas, enfim, não vou nem citar, porque esse está em curso. Pois é, mas se tiver minimamente identificado, há uma esperança. Eu tenho um exemplo de que aconteceu com uma professora que eu conhecia, não era da minha filha. Ela faleceu e ela tinha livros na sala dela, na universidade. E a ordem da família foi: pergunta aos outros professores quem quer o livro, e eles vão lá e pegam. O que sobrar, pode doar para qualquer pessoa. A única... Eu peguei. Só isso? É porque os outros eu tinha. Eu cheguei e só tinha uma pilha com 10. Aí eu fiquei, ok, já passaram aqui antes. Né? Mas eu peguei uns 3 ou 4, só que todos tinham X-Lone. Aí isso ajuda a compreender um pouco melhor a coleção. Mas a verdade é justamente a família pode realmente colocar símbolos ali. Se não ex-libris, pelo menos escrever pertenceu a fulano de tal e tal. Porque o grande problema da dispersão é a visão antiga, né, de uma biblioteca, de que essas obras chegam, são exemplares e são pulverizadas no acervo e não importa de onde veio. Hoje em dia, as bibliotecas continuam colocando no acervo também, mas importa de onde veio. Então aí vem as notas. Que é ex-dono de fulano de tal, pertenceu a fulano de tal, doação de fulano de tal. Isso ajuda a manter, sobretudo com os sistemas digitais, como a gente falou, que a gente mantém uma coleção fictícia virtual, em que você dá um comando na base de dados e ela consegue recuperar todos os itens que tem relativos a essa coleção, a essa doação. Enfim, se a gente não chama de coleção, a gente pode chamar de doação. A doação do professor X. Aí vai estar lá todas as obras reunidas. Ah, mas não era a ordem que o professor adotava. Mas também não dá para manter a ordem. Realmente, aí a gente está querendo um mundo em que as bibliotecas têm milhões de obras. Não existe. Mas pelo menos você tem a noção de que obras pertenciam àquele espaço. Dependendo do tipo de coleção que ele tenha, do tipo de relação dele com o livro, se ele for realmente um bibliófilo, ele podia até colocar uma numeração. Eu tenho uma numeração, eu já peguei coleção, não de livros, mas de documentos, que tinham numerações. Então você tem vários artifícios. Mas a dispersão não podemos ser isso. A gente lida muito com ela, e às vezes você está com um conteúdo que chegou na sua mão. Você sabe de onde veio, mas não tem elementos para provar, porque faltou a notinha no relatório institucional dizendo: olha, recebemos a doação de fundos. Tá? Você fica compensado. E da mesma forma que você citou, que tem todos esses elementos, tem muitos outros. Era a tradição antigamente, era marcador de página. Cabelo. Usando cabelo, mecha de cabelo para marcar página. E vários deles foram parar na biblioteca um monte, né, de cabelo marcando página de códice. Ainda tá? Tá lá.
higienizado, corretamente, está lá bonitinho. A gente estava falando cabelo de princesa, porque era um códice não era um livro de hora, mas era um códice de leitura. Né? E aí você olha o cabelo louro, e longo, mas todo foi higienizado, a gente precisa de marcador de página, enfim, uma recordação, você coloca ali, acha que vai abrir aquela obra novamente e se perde. Marcadores de páginas, ele tem jogo, seja porque está marcando página, ou seja porque ele ficou dentro da obra, é verdade também. Esqueci É muito difícil. Recibo também. Recibo. O recibo eu sou um péssimo colecionador. Recibo até eu gosto, né? Até eu mesmo coloco. Pois é, porque eu sou um péssimo colecionador. Eu coleciono marcador de página. Mas vocês sabem que coleção não se usa. Logo que eu uso para marcar as páginas dos meus livros, recibo, um pedaço de papel, alguma coisa assim. E vai ficar. Vai ficar. Meus marcadores de página não, eles são bonitinhos, guardadinhos não usados na caixinha deles e pronto. Assim, Como todo bom objeto de colecionador. arte. Exatamente, está lá bonitinho. Porque uma coleção não se usa, apesar de que o livro é um objeto de coleção que é utilizado, é um dos poucos, como Walter Benjamin diz, né? Então você vai vendo que é justamente nesse modelar os sistemas que você consegue evitar que essa dispersão aconteça de forma tão catastrófica. E que, com o tempo, é desejável que a gente padronizasse procedimentos, com o tempo você poderia identificar em outras bibliotecas e reconstruir virtualmente a totalidade daquela coleção. Tem no Museu Nacional de Belas Artes, tem na Escola de Belas Artes, tem na Biblioteca Nacional. Você cruzando as 3 bases de dados conseguiria, mas aí é um ideal mesmo, assim, aí é uma realidade. Até chegar a catalogar também já é um outro processo também, porque às vezes fica 10 anos engavetado. Exatamente. Né? Porque muitas coleções Não são tem... invisibilizadas por isso. Exatamente. Recebe a doação, já aconteceu isso. Sim. Eu confesso que aconteceu isso no Belo Horizonte. Tem que receber a doação, mas não imediatamente catalogar. Sim, porque não tem gente. Não tem gente, não tem tempo, Não tem tem outras demandas. Aí você demora 5, 10 anos. Acontece. Isso aconteceu comigo. E não deve ser motivo de vergonha. É da dinâmica de bibliotecas precarizadas, com poucos funcionários, a gente dá conta da demanda de pouco espaço, você tem que priorizar. Eu não acho que é mérito, eu acho que na verdade é que é um honroso trabalho que as bibliotecas têm feito de disponibilizar o maior número possível diante do medo do desfalque, sobretudo das bibliotecas públicas de bibliotecários. Porque catalogar, descrever não é uma atividade fácil e muito menos rápida. Demanda tempo. Demanda tempo, conhecimento. Pessoa, isso, pessoal, capacitado. Que precisa estar antenado com isso. Porque às vezes você deixou um detalhe passar, que para você é um detalhe, mas o pesquisador é fundamental para ter contar uma história. Rodolfo Pinto do Porto, nós recebemos uma doação, ficou um tempo guardado num armário. Uhum. Um belo dia eu abro aquele armário, eu cheguei com aquele lixo, né? Isso que eu deixo, achei que a maior parte eram livros, não eram documentos. Manuscritos. Vamos começar a catalogar os livros, que eram mínimos. Peguei uns livros e depois foram tratados, né? Sim. Coleção documental. E depois, posteriormente, também a pesquisadora escrever sobre ele. Quer dizer, eu acho que é a importância, né, da catalogação imediata de todos os livros que a gente recebe. Mas é o mundo ideal. Porque a verdade é que um acervo não tratado é um acervo invisível. Exato. Se ele é invisível, ninguém está vendo. Quem sabe que aquele acervo está ali? Só quem trabalha ali. E mesmo assim não conhece a totalidade porque não está descrito, não está disponibilizado. Então, acervos invisíveis são prejudiciais à produção do conhecimento. Porque o conhecimento é esquema de pirâmide, né? O conhecimento se produz a partir do conhecimento e ele vai alimentando. Então esses acervos invisíveis são prejudiciais, não são desejáveis por isso, mas a nossa realidade acontece e a gente vai ter que lidar com isso.
talvez publicizar. Recebeu a doação e publicizar, dizer, recebemos a doação tal. Aí às vezes vem pesquisador de renome, você não faz um projetinho pra gente, por favor, para engariar a gente para conseguir tratar esse acervo, e aí você pode atuar como consultor, etc. Então, talvez não precisa essa publicização de acervos invisíveis, então isso tudo pode acontecer com provocações. A gente está tendo uma conversa, não são respostas, são muito mais provocações assim, sobre o fazer, porque eu já vi vários acervos. Vamos tirar para a Biblioteca Nacional. A Biblioteca Nacional estima-se que tem 9 milhões de itens. Se eu não me engano, em base de dados tem 6 milhões. Então são 3 milhões de itens invisíveis. Cerca de 30%. Mas ex-libris mesmo. Ex-libris, eu sei que tem uma coleção de 10 mil, mas a maior parte não está identificada. Pois é. Como que a gente tem acesso a isso? Você não consegue nem ver. Eu queria ver, não consigo nem ver. Não é permitido. Fica invisível. Fica invisível, exatamente. E eu acho que, eu não sei se você chegou a isso, eu acho que até em periódicos tem ex-libris. Eles eram encadernados e aí as pessoas, quando doavam, estavam na encadernação da ex-libris. Como eu achei alguns ex-lom, algumas coleções de revistas e jornais. Pensar que a gente já tem acervos invisíveis. Se a gente invisibilizar mais ainda as marcas de proveniência, aí é todo um campo de estudo que vai ficando à margem. Mas acho que a tendência agora está se falando muito, né, de marcas de proveniência, e eu acho que isso está levantando, né, as pessoas, os profissionais, a ter um olhar. Eu acho que a biblioteconomia tem se transformado nos últimos tempos, justamente nesse sentido de entender, como eu falei lá no início, o exemplar, ele é único. Ele sendo único, ele tem que ser um tratamento único, no sentido da sua história. O conteúdo, na maioria das vezes, com raríssimas exceções, é idêntico como os outros. Mas as marcas contrapostas são completamente diferentes. Até mesmo quando um exemplar chega novo na biblioteca, com o tempo ele vai se tornando único. Porque as marcas de leitura das pessoas que vão pegando emprestado, deixando suas marcas ali, os modos de uso, tudo isso vai afetando a estrutura da obra, por onde ela foi, se ela andou pela praia, pela beirada, pela montanha, enfim. Tudo isso vai afetando realmente. Eu acho valioso, eu acho muito bonito. Eu acho que o livro, e vamos falar do Renata, né? O livro, ele é um uso. Ele é para uso. Se ele é para uso, ele tem que ter essas marcas postas, ele tem que ter essa vida, esse manuseio, porque o livro que não é usado é um livro morto. Até li um trecho recentemente, acho que é do Hansen, que ele fala exatamente isso. Um livro na estante, ele é um morto-vivo, porque ele está aguardando a chance de viver pela leitura de uma pessoa. Então, a mesma coisa a gente pode atribuir às marcas de proveniência. Ela é uma morta-viva. Por que você põe uma marca de proveniência? Você vai dizer, esse livro é meu? Ok, mas claramente você vai emprestar sua obra. Eu não empresto nada para ninguém, com raríssimas exceções e sob muitas ameaças de devolução, né, Igor? Eu acho que o seu ex-libris tem que ter assim, ó, senão vai acontecer muitas o pior ameaças. para você. Mas o que você está fazendo é conversando com o futuro. Porque a obra tem que viver mais do que você. Você está... tinha até um meme semana passada, não sei se você viu, que chega de ter filho, chega de escrever livro, está na hora de plantar árvore, por conta do calor, né? Então, é mais ou menos essa linha de que a preservação é legal, escrever um livro, tem um filho, planta uma árvore. E no livro você coloca essa futuro. Está conversando com o futuro. E isso é muito bonito de perceber numa história de Deus. Eu sou apaixonado pela história de Deus, vocês percebem, né? Eu estou falando, que eu acho muito simpático. Eu quero ver até se alguém tem alguma pergunta, algum questionamento. Não, é o seguinte, eu até conversando com detalhes aqui, tem certas marcas que são marcas
Marcas de uso são marcas que a pessoa usou aquilo no sentido de trabalhou aquilo, né? Anotou. E tem outras marcas que são marcas que, digamos assim, um dano. É verdade. Criaram um defeito. Quando você apresentou sua revista, você falou das marcas de cola, da coleção de autógrafos. Né? E aí eu tenho aqui 2 casos de ex-libris, eles foram de coleções. E existe uma outra coisa interessante, existe a dispersão de coleções de ex-libris. Também, né? As coleções se pulverizam. Essa aqui, por exemplo, é uma marca de, não sei se de uso ou de dano, é uma fita durex. Uma fita durex. Essa aqui também. Isso. Entendeu? E essa aqui é o seguinte, o ex-libris está colado num álbum, só que o álbum é tão antigo que a cola grudou e você não consegue tirar o ex-libris do álbum. Para você individualizar tem que recortar. Como está aqui. Eu não sei se isso aqui seria só uma marca de dano ou seria uma marca de proveniência no caso de uso, não sei, qual é a sua opinião aí. Na verdade, ela é um dano, mas no sentido, olha a posição dessas fitas. Eu estava olhando para o ex-libris e pensando, as pessoas seguraram possivelmente o ex-libris com uma fita para poder fixar ele direito. Depois, quando tirou, ficou vestígio de cola. É um dano não intencional, porque às vezes tem danos intencionais lançados nas obras. Um dano não intencional, mas ao mesmo tempo uma marca de uso para colocar o ex-libris ali. Olha que loucura, você vai, na medida em que você quer colocar um item, você danifica o item. Da mesma forma que alguns são contra a fixação de carimbos em livros, que muda a fibra do livro, etc., quebra. Então eu fico pensando que ele é uma marca de uso no sentido de afixação de propriedade. A gente vai considerar, alguns ramos vão considerar, não a gente, eu acho super válido, que escrever o seu nome num livro é um dano. O carimbo é um dano. Colocar cola no livro, sobretudo se ela não for especial, é um dano. Sobretudo o pessoal da restauração e conservação quer matar a gente quando faz isso. Escrever a caneta. Eu acho que dessas é a única que eu não faço, é escrever a caneta no livro. É um dano. Então eu acho que varia da visão da pessoa, mas é um dano de propriedade e de proprietário. Que como dono daquela obra, naquele momento, ele causa aquele dano, considerado por alguns, mas que na verdade é uma marca de uso e propriedade. Consegui entender? Pode falar. Esse aqui, quando você coleciona, você procura colecionar itens que são genuínos, autênticos, itens de época, e não reproduções recentes. Então esse dano aqui, ele mostra que isso aqui é muito antigo. E até essa cola, ela sofrer esse escurecimento e até atravessar o papel e aparecer, isso aqui demora décadas para acontecer. Eu não posso produzir isso aqui. Exato. Então isso mostra um indício que isso aqui é antigo. Não foi feito agora. Ele, embora seja, digamos, tire um pouco da estética, né, da beleza, do design e tudo, ele isso me tranquilizou um pouco, eu estava muito aborrecido, e quando eu adquiri esses ex-libris, vinha essas manchas todas, eu ficava assim, bem aborrecido, mas agora eu estou aceitando mais, porque isso mostra que são coisas antigas, entendeu? Sim. Esse aqui é interessante, que eu comprei, isso aqui era de um colecionador que eu não identifiquei. Mas toda a coleção dele é assim, é uma folha aqui, uma outra folha aqui
em cor diferente, e o ex-vídeo polar. Ele faz uma moldura, né? É, uma moldurinha especial. Então você identifica a coleção dele, que está pulverizada por isso aqui. Todas elas são assim. Agora você não sabe quem é. Entendeu? E ele sempre anotava atrás. A caligrafia sempre é a mesma. Desconfio quem é, não posso provar quem é o colecionador. Mas é sempre assim. Sempre está escrito a caneta, a caligrafia, e são 3 camadas, né? Uma folha, 2 folhas. Você comprou em leilão? Comprou em leilão? Não. Mas muita gente comprou, foi pulverizado. Uhum. Então, vários colecionadores têm. Marcelo Calheiros tem, vários todos. Dessa coleção. Era uma coleção que Se desfez. se desfez, e essa não. Essa aqui eram vários álbuns que eu comprei e todos estão assim. A maioria está assim. Entendeu? Eu acho muito bonito alguns tipos de danos das obras. Eu ganhei um monte de volumes dos anais da Biblioteca Nacional. Os antigos. Volume 1, por exemplo, eu ganhei. Vai fazer 150 anos daqui a pouquinho, tá com 147 anos. E ele tem uma marca de broca da capa até mais ou menos meado da obra. Eu acho lindíssimo. Porque esse é sinal de uma obra viva. Tem gente que vai virar da conservação e fala, você é doido, isso é sinal de que teve uma infestação, não tem mais, mas sim, mas isso é sinal de que a obra sofreu ali um processo. Ela vai atravessando os anos e que ela é uma sobrevivente. Não estou dizendo, claro, de uma obra que está caindo aos pedaços, que é impossível ler. Dos anos. Exatamente, a marca dos anos, que vai tentar, inclusive, essa obra que está com quase 150 anos é muito melhor manuseável do que muito livro da década de 80 e 70. Livro que tem minha idade que eu não consigo manusear, mas esse tem quase 150, perfeito. Até porque ela está em capa dura. Mas o Luiz foi falando, eu fui olhando e tendo esse dano aparecer. Isso significa que é uma obra com duração longa, que é uma sobrevivente, vamos dizer assim. Isso é muito bacana, pensando em um viés histórico, de memória, porque vai contando histórias pra gente, a gente pode supor, como eu supus aqui, olha, eu acho que fixaram aqui com durex por algum motivo e depois tiraram, a cola ficou e com o tempo foi aparecendo, porque realmente leva muito tempo para isso aparecer. As marcas do colecionador e até mesmo essas nuances do colecionismo, de como ele coleciona. O Ernesto Senna, que você lembrou, ele colava nos álbuns, a Biblioteca Nacional nos fez, mas ele numerava os documentos também, ele dizia a profissão das pessoas. Então, você vai tendo elementos de contar toda essa trajetória do item. Ou se não, aí você vai pegar a sua imaginação e contar essa história. Porque você é uma autoridade na área, eu não estou dizendo para mentir, tá, gente? São coisas distintas. Mas você que é uma autoridade na área, você vai criando suposições sobre aquilo. E vai contando uma história daqueles itens, daqueles livros. E eu acho muito bacana, porque a minha pergunta para o Luiz, você comprou em leilão? Sim, ele vai lembrar imediatamente o leilão, valor, em que ocasião foi, como que foi uma concorrência difícil, foi fácil. Todo esse aspecto vai agregando um valor a esse item, que não é um valor monetário, mas um valor simbólico. E aí vem o problema da dispersão, porque a dispersão tem a ver com afetividade. Uma coleção é afetiva. E aí o titular morre, o legado dele da coleção, são raras as coleções que são familiares e levadas à frente. Se não for desejo expresso em testamento ou no documento, a coleção dispersa, porque o valor atribuído não é o mesmo pelas pessoas. E assim, pelas pessoas não é só filho, esposa, esposo. Tem alguns até que se desfaz durante a vida. Também. Vida, né? Para garantir, eu acho que algum controle. Para quem está indo, para onde está indo, né? Eu conheço alguns casos bem interessantes de doações. O que é muito curioso, eu conheço o caso de um doador. Ele doou em vida toda a coleção da biblioteca.
Só que ele continuava estudando aquela coleção de obras. Aí volta e meia na instituição e queria consultar a obra. E não só isso, ele pedia a reprodução das obras. Aí chegou um momento que uma mente falou: você tem que parar de pagar essas reproduções, pelo amor de Deus, você doou isso pra gente, né? A gente tem que te dar gratuidade nessas reproduções, por quê? Mas eu acho que está tendo controle justamente sobre essa dispersão. Dizer, olha, não, vocês vão valorizar, eu valorizo e vai estar aqui. É um controle. Para onde eu quero. Para onde eu quero e que eu acho que tem mais a ver também, porque a família não conhece a especificidade. Então, dou como instituição que não tem nada a ver. Tem casos muito emblemáticos. O arquivo do Carlos Lacerda está na Biblioteca Central da UNP. O Carlos Lacerda odiava o Brasil. E tá lá. E está lá. É pendurou. A família. Castigo. Então, assim... É a mesma coisa do Jorge Oliveira, também está na Biblioteca Central. O Jorge Oliveira, que foi um grande ex-livista, foi um dos últimos remanescentes. Aí a família, infelizmente, o filho não deu continuidade e a esposa acabou doando. Pois é. Então você vê... Mas a gente sabe que ele está lá, né? Isso, então, exatamente. Há uma segurança, né? Que precisa estar preservada. A segurança institucional, né? A chancela institucional institucionalizante da CEP é a garantia de um futuro para ele. Ou então o caso do Mindre, né? É o Sim, caso mais emblemático. Aí a gente está falando de Deus, né? Nossa, outra esse história. é o ideal. Esse é o daí ideal. É o ideal. O Mindrin, ele doa o prédio Em inteiro, vida, né? Em vida, e diz, olha, aí tem dinheiro. É outro nível. É outro patamar, né? Assim, é uma exceção, mas foi uma grande contribuição para a universidade pública, um prédio belíssimo, estonteante, e que é uma contribuição para o Brasil. Deixou um legado, né? Deixou um legado, exatamente. Um legado que tem fomentado muitos estudos. Muitos estudos. A quantidade de livros que tem sobre a brasiliana do Mindrin, ou não só a brasiliana, mas toda a biblioteca do Mindrin, é assim. Até porque ele incorpora parte da biblioteca do Rubens Borges Moraes. Sim. Então você tem aí uma coleção de dois colecionadores, de renome, de peso, né? Que pensaram as políticas de livro, por exemplo, no Brasil na década de 40, 50, 60. Eles participaram do INM, eles participaram da Secretaria de Cultura de São Paulo, eles participaram do movimento modernista, eles eram ativos no governo do Getúlio Vargas, em toda essa imaginação do livro no século XX. Então, há um legado. Mas a gente está falando aí realmente de outro patamar, ou o patamar desejável, né, para todos humanos. Um espaço fantástico, realmente. Isso aí. Alguém tem alguma pergunta? Minha área é História da Arte. Sou historiadora da arte, trabalhei no museu com um acervo de obras de arte, né? E aí eu gosto muito de livro, né? Tenho essa paixão e esse interesse, né? Mas a gente trabalhou junto um tempo sobre isso. E aí é muito interessante para mim, porque todos os bastidores de tratamento de um livro são os mesmos. É a mesma coisa de obra de arte, né? O trabalho da gente identificar, da gente representar a obra por meio de uma ficha catalográfica, isso vai fazer parte de um sistema, a importância da recuperação, me lembro da Helena Ferreira, que ela ensinou, né, para a gente. Sim, arquivista. E as mesmas dificuldades, sabe? Então eu acho assim, que o livro, esse mundo da arte, o livro, para mim, está junto. Sim. São diferentes, não é? O livro é para ser vivenciado, você vai manusear, né? A obra de arte já tem outros cuidados, outras demandas, né? Mas os bastidores são os mesmos. E aí uma coisa em particular é que quando vocês, na área da biblioteconomia, falam que não tem campos específicos para vocês colocarem as informações referentes a marcas e tal, eu sempre admirei muito a área de vocês, porque vocês têm uma oferta de bases de dados que nós, museus, nunca tivemos. Agora está um pouquinho melhor, né? Então, lá no Museu de Belas Artes,
nós, um grupo de historiadores, de curadores, de conservadores, criamos uma base de dados. E aí, né, que é o Donato. Sim. E o Donato, que é o nome da homenagem, né? que é homenagem ao professor Donato Melo Júnior, que foi arquiteto da Escola de Belas Artes. Ele era um pesquisador da biblioteca, do museu, que ficava nas fichinhas. Gracinha. Né? Então, a gente deu o nome dele à base. E as pessoas estranhavam por que a gente criou uma ficha com mais de 140 campos. E para o computador isso não é nada. Lá dentro ele faz os cruzamentos, né? Mas pensando nisso, em criar campos específicos que atendessem às informações contidas nas aulas. Né? Então, assim, fico pensando, vocês podiam fazer isso no ar. Aí eu não conheço um grupo, não sei, para as bases que vocês trabalham, não sei aqui o que a universidade usa, no museu a gente usava um específico. Aqui é Pérgamo, né? Acho que é Pérgamo. A Biblioteca Nacional usa o Chifia. Isso. Né? Não dá para vocês trabalharem juntos, vocês têm um conhecimento. E falar, precisa abrir esse campo, sabe? Porque se há uma troca, cresce tudo, né? Sim. O acesso à informação é mais sucesso para a base, né? Não é possível isso, ou já existe? Se a gente pensar, porque assim, a gente tem as bases de dados são diferentes, mas a programação delas se baseia todas no marketing, que é, digamos, em formato de intercâmbio de dados. Então você tem um layout que é único, mas os campos não mudam. De base para base os campos são os mesmos, o mesmo número, inclusive. Até que quando faz migração, É facinho. facilita. É, você pode copiar e colar, tem um esqueleto. Aí você fala, a gente tem 100 e poucos campos, a gente tem 1000. É mesmo? Começa do 000 e você pode ir ampliando. São quantas bases? São vários campos que você pode ir adaptando. Só que isso realmente é um tratado de convenção. Não é minha área de especialidade, estão ali prestando atenção no que eu estou falando, mas assim, não é minha área de especialização. Mas o marketing, ele possibilita esse intercâmbio, porque é uma estrutura, né, um formato de intercâmbio, em que você pode, digamos, então, me corrija, 245 é título. 245 é título. 100 é ao povo. Então, sempre, todas as bases que utilizam o marketing vai ser isso, vai ser igualzinho, não importa se é Pérgamo, não importa se é Sofia, é padrão. Mas não dá para pedir para você. E aí, Alguém pede a quem? na verdade, a gente pode olhar o manual do marketing e achar o melhor campo e dizer, vai ser esse. Porque na hora de recuperar, a gente pode dizer, pode recuperar pelo campo 072, não sei o que é, se eu estou falando um número aleatório. Elas estão ali, nossa, 072 é isso. Então, mas assim, o 072 vai ser para isso. E aí é só dizer ao programador, recupera agora o 072 também, como notas, porque notas é 500, se eu não me engano. Notas é 500, então a gente pode dizer, recupera pelo 500. E aí ele vai recuperar. E você pesquisa ali, eu pesquisava. Então, o campo nota 500, você vai digitar Xlibris e ele vai recuperar tudo que tiver Xlibris. Sabe assim? Então, já existe. O que falta realmente, e aí eu concordo com você, é sentar numa mesa todas as instituições e falar assim, olha, vamos fazer desse jeito, todo mundo usar o 500, ou todo mundo usar É um padrão, né? um padrão, porque já existe. A estrutura já existe, a gente só tem que achar o melhor lugar. Seria todas as bibliotecas do mesmo ramo para todas. Isso, exatamente. É livre que você colocava aqui, o marco aqui. Isso. Porque o Donato lá no museu, nós fizemos um manual. Pode repetir? O Donato? No museu, a base de dados Donato, nós criamos um manual para orientar o preenchimento dos campos. Termos autorizados, né, para você não catalogar como lápis e eu como grafite. A máquina não vai saber se você pergunta quantos grafites tem. Os lápis, que é a mesma coisa. Não, e tem a questão da terminologia, né? Isso. Ainda tem isso também. Vocês estão competentes. E é pensar, porque assim, a questão da terminologia já é um padrão que vai diferir de acordo com o tipo de biblioteca. Isso daí já está bem definido.
Mas, de todo modo, a escolha do campo, ela realmente pode ser conversada, e aí vem a definição. Como que a gente vai chamar? A gente vai chamar de marca de proveniência, ou vai chamar de marca de uso marca de propriedade, ou vai chamar de tem anotações, sabe? Tem que criar um mini glossário. Exatamente, um mini glossário, porque até o manual do marca existe. O que precisa fazer é só adaptar o campo. Se é que precisa, às vezes já tem um campo adaptado lá. Tem que fazer uma reunião, né, para avaliar isso. De preferência com o catalogador. Isso, com certeza. Porque realmente assim, a gente fala, eu estou falando de um ponto de vista de um teórico refletindo sobre fazer. Que já trabalhei com fazer e sei que há algumas demandas aí, sistema também tem que ser encaradas, mas que há possibilidade. A principal barreira é de ordem de pessoal. Há pouca gente para fazer música. Essa é a realidade. Mas no resto, tecnologicamente, eu acho que é a parte mais fácil de resolver. Eu acho que tem que dar o primeiro contato. Isso. E aí, a partir daí, dá para fazer tranquilamente. E eu sempre, minha esposa é museóloga. Então a gente sempre conversa, porque apesar de nenhum de nós dois lidar com esses campos, assim, a museologia tem um desafio muito grande de descrever, sobretudo, os documentos tridimensionais. É outro problema. É um negócio, não que não chegue às bibliotecas, porque na verdade esse material vai chegar por lápis. Sim. Na Biblioteca Nacional, ela vai contar curiosidade. A Biblioteca Nacional tem uma bala de revólver lá que é institucional. Sabe por quê? Porque foi durante um tiroteio na Rua México, uma bala acertou o gabinete da presidência da biblioteca. E aí pegaram a bala e guardaram no arquivo institucional. Faz parte da história. Exatamente. A gente vai acabar lidando com essas situações, com outros tipos de acerto que são a priori nossos, e tem muitos desafios. Se as áreas conversassem mais, talvez algumas coisas já estariam melhor resolvidas, porque o que a biblioteconomia tem a oferecer para a museologia, biblioteconomia, por exemplo, assim, não, poxa, isso daí é uma solução. Mas também não adianta, o casal de querem se pôr, às vezes. Isso não adianta. Não adianta. Porque também tem um campo, obviamente, o que funciona para mim e o que não funciona para o outro. Porque aí tem essa especificidade, perfil de pesquisador, tudo isso tem que ser levado em conta. Tudo que eu falei, por exemplo, é levando em conta o pesquisador de marcas de proveniência, de ex-libris, etc. Mas eu sei que a realidade da maioria das bibliotecas não é esse perfil de pesquisador. Mas não é por isso que deve ser negligenciado também isso. Porque há um plano de pesquisa. Então a fala vai nesse sentido da gente pensar. Eu acho que a gente já está finalizando, né? Eu acho que foi assim concluindo, né? Acho que vamos concluir. A gente fala sobre dispersão de acervo, tanto de ex-libris como de livros. Nós falamos de catalogação, né? Colecionismo, que são temas, eu acho que tem que ter mais outra conversa. Não dá para esgotar tudo num dia só, né? 1 hora, 1h30. Então, gente, eu vou, só concluindo aqui, eu vou deixar algumas sugestões também, né? Eu até deixei ali 2 artigos, né? Que é Diretriz para a Gestão e Processamento Técnico da Coleção de Ex-Libris, do CID-UNB, artigo da Gabriela Papinelli e Rafael Greenhalgh. Então, dentro até do tema, né, que nós estamos falando aqui, outro artigo, Desenvolvimento da BMJBS sob a ótica de suas coleções especiais, marcas de posse e proveniência no contexto da PGE-RJ do bibliotecário Thiago Silva. Estão ali, estão disponíveis também no site da Caçadora de Ex-Libris, quem quiser baixar. E também deixo aqui também registrado o Manual das Marcas de Proveniência Bibliográfica, um estudo sobre ex-libris, de autoria de Alice Spelonguian,
e Márcia Rodrigues, que traz uma relação de classificação de ex-libris. Então, quem está começando a trabalhar com essa catalogação de ex-libris, então, ajuda muito esse manual também, que está disponível também no site da Caçadora de ex-libris e no site da FURG também. Estão disponíveis na frente. Eu agradeço muito, né, você ter vindo nessa última roda de conversa, tá, do ano. E quem quiser assistir as outras rodas de conversa que aconteceu com o Luiz Felipe Stern e com o artista André de Miranda, estão disponíveis no site no canal do YouTube da Caçadora de ex-libris. Esse evento também está sendo gravado e em breve vai estar disponibilizado também no canal também, tá? E é isso, gente. Muito obrigada a todos que vieram aqui participar, tá? E é isso. Muito obrigada.